Olá, tudo bem? Uma noite abençoada para todos. Agora é 19 horas e 21 minutos. É 2 de maio do ano de 2026. Estamos na sequência de estudos aqui pelo YouTube. É Atos 22, né? A voz do hebraico e o silêncio de Roma é aqui o título que eu coloquei aqui para esse capítulo que nós vamos ler versículo a versículo. Antes de iniciarmos aqui a nossa fala aqui, nosso estudo, nós vamos agradecer a Shem por estarmos aqui. Vamos agradecer ao nosso Pai. Pai, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o Yeshua HaNotziri, abençoa essa noite, a vida dos teus servos, essa mensagem de hoje, esse estudo diário. Abençoa, Pai, essa aula do capítulo 22, essa palavra dentro dos corações, e abençoa todos nós que estamos aqui e os que vão assistir posteriormente essa mensagem. Guarda o teu povo, liberta os teus servos, abençoa a tua Kehilá. No nome do Senhor Yeshua, seja com todos nós, e abençoa o teu servo que vai ministrar essa palavra, que não seja eu, mas o Senhor, através do teu Espírito, fala conosco, Yahuwah, dá sabedoria, entendimento, para que eu possa, ó Pai, ser um instrumento nas tuas mãos, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito é o nome daquele que cujo glorioso reino é eterno. Bom, vocês sabem que eu gosto muito dos originais da língua hebraica, do aramaico, e eu mostrei para vocês que Atos, ele é um livro escrito por Lucas, tá? Lucas, ele não é um apóstolo, ele, em certo momento da caminhada dos apóstolos, ele entra em cena não apenas como um escritor, mas como alguém que viu. Eu já mostrei nessas aulas anteriores que Lucas, ele coloca nós em determinado tempo dessa carta. Significa que algumas coisas ele ouviu das testemunhas oculares, das testemunhas que viram. E de certo momento em diante, Lucas presenciou. Então, por isso que em textos que eu li aqui nas aulas anteriores, ele fala nós. Atos é interessante porque trata em vários países a história do Evangelho. Começa em Israel, na língua hebraica aramaica, vai para Antioquia da Síria, começa-se o grego ser utilizado pelos discípulos já convertidos, vai se espalhar até a Grécia. Então, em certos momentos, Paulo está falando grego. Em determinados momentos, Paulo está falando o hebraico. E esse é um dos textos que nós temos que compreender na perspectiva hebraica, porque o texto é enfático dizer que Paulo fala hebraico. E isso é muito importante aqui, que eu vou trazer o hebraico aqui nessa aula de hoje. Quando ele estava falando em Atenas com os gregos, mesmo ele tendo a mente judaica, ele está falando grego. Então tem que compreender no grego. Agora não. Lá em Atos, no início, perspectiva hebraica, fala hebraica, Antioquia começa o grego a entrar em ação, não tem como negar. Porque existe muita gente do judaísmo messiânico que quer colocar tudo em hebraico. Aí fica difícil, porque você está rasgando a história da própria igreja, que não é só com judeus de fala hebraica. O gentil que se converteu, que fala grego, tá? Ele entra em cena. Então, o problema do povo hoje é não saber interpretar a Bíblia. Contexto histórico. Em que língua ele estava falando, para quem que ele estava falando. Se você acha que ele está falando em hebraico com todo mundo, você está enganado. Eu estou falando português, porque eu sou brasileiro, judeu brasileiro, porque judeu da Ásia, judeu dos Estados Unidos, judeu é judeu. O judeu também tinha judeus de fala grega. Isso não tem como ninguém negar, não adianta. Sabe, vocês podem querer ignorar essa verdade, eu não ignoro. Porque o judaísmo messiânico quer puxar a sardinha para o judaísmo. Eu estou buscando a verdade. Então, quando eu ler a Bíblia, eu quero saber qual idioma foi falado. E não adianta você querer colocar o Novo Testamento todo na perspectiva hebraica, porque não foi tudo falado em hebraico.
Você pode falar que o Yeshua falou os 4 evangélicos em aramaico. Eu concordo. Mas de Antioquia da Síria para frente, você não pode falar que eles estão falando em hebraico, porque você está cometendo um erro histórico, linguístico. Então qual é o problema das pessoas? Defendem religião, não é a verdade. Eu sou diferente, eu defendo a verdade. O grego, sim, foi uma língua utilizada para pregar o evangelho. Você goste ou não. Ninguém é obrigado a concordar, mas refuta com a verdade, não com falácia. Então eu não estou defendendo uma religião, não estou aqui defendendo o judaísmo, estou defendendo a verdade. Paulo falou em grego com o romano, na aula de hoje, de ontem você já viu. O romano disse para Paulo, sabes tu o grego? E Paulo está falando grego fluente. Ele não fala um grego rústico, porque o romano fica impressionado com o grego que ele fala. Mas quando agora, no capítulo 23, ele vai falar com o seu povo, ele não fala em grego, ele fala em hebraico. E é aqui que está. Nós estamos diante de alguém que fala vários idiomas. Paulo é como se fosse um PhD dos dias de hoje, um letrado, alguém de muita cultura e de falar vários idiomas. Então ele é um poliglota. Então ele não só tinha conhecimento das escrituras, como dos idiomas e da cultura até dos pagãos, ele conhecia. Então é importante a gente, quando lê a Bíblia, entender o seguinte: pare de demonizar a língua grega, tá ok? Porque senão vai ficar complicado você ler Atos, quando Paulo está falando com gregos, disputando com filósofos em Atenas. Vamos aceitar a verdade? Quem criou os idiomas foi o Eterno. Ele está usando os idiomas para espalhar a mensagem. A mentalidade hebraísta, tá? A fonte é hebraica, que os apóstolos todos são judeus, mas quando estamos saindo de Jerusalém, e vamos para Antioquia, já precisa de tradutor. Quando vai se espalhando mais, e aí mais que precisa do grego. Então, irmãos, judeu que fala com outro judeu em grego, ou judeu que fala com outro judeu em aramaico, ou judeu que fala em grego, isso era normal no mundo antigo. Como hoje tem judeus que falam inglês, falam hebraico, falam português, são idiomas. A gente sabe que o grego não era bem visto desde a época dos macabeus. Mas, como lá em Atos 6 fala das viúvas helenistas, judeus de fala grega, não tem como negar que havia judeus que não falavam hebraico. Por quê? Nasceu na diáspora. Então, isso é um fato bíblico. Por isso trazemos o fundo histórico nas aulas. A boa parte desse capítulo aqui vai ser falado em hebraico. No finalzinho volta o grego. Você vai acompanhar ali no texto que no finalzinho vai voltar o grego. Por quê? Porque nós temos que aceitar fatos, né? Opinião, não é seguir religiosidade. Amém? Você quer a verdade? Procure ela. Procure a verdade. Senão você vai ser mais uma marionete da religião e não vai chegar à conclusão da verdade. Amém? Isso é o que tem que deixar antes de iniciar aqui, para vocês entenderem, porque em todas as aulas ali foi usado o grego, porque tá falando grego mesmo, agora ele vai falar hebraico e o texto lhe dá prova, ele falando em hebraico. Por isso vou utilizar agora versão hebraica, versão em português, tá? Então vai ter o hebraico ali no texto para quem gosta. Eu não vou ler todo o hebraico, senão vai ficar uma aula muito extensa, né? Apesar de eu saber ler, eu vou levar mais tempo para ler o hebraico, mas alguma coisa eu vou ler aqui para vocês, amém? Então, é importante vocês entenderem que em cada momento a igreja passa por um lugar, por um país, que é preciso usar ferramentas que existem. Você vai pregar para um grego, você vai falar como? Já falar em português com um grego?
Com o alemão você vai falar como? Gente, vamos voltar sem consciência. Tá? Senão fica difícil. Você quer falar com o japonês como? Você quer falar com o japonês em latim? Vamos usar um pouco do nosso entendimento, conhecimento, da nossa sabedoria. Vamos raciocinar. Senão fica difícil ensinar se o povo não está defendendo religião. Aí tem ouvinte meu que fica criticando porque eu estou usando o grego. Eu estou usando fatos históricos. Não é eu que quero, foi o que aconteceu. Ele falou é grego, não tem como eu evitar isso, amém? Eu não vou tampar o sol com a peneira. O evangelho, parte dele foi pregado em grego, não adianta. Então, se você não quer a verdade, você está no lugar errado, amém? Eu não defendo bandeira de ninguém, amém? Eu defendo a verdade. Então, vamos lá. Então, você vai conseguir entender aqui a lógica, aqui, a partir do capítulo 23, tá? Na verdade, é o 22, 23 é o amanhã. Então, o 22, versículo 1, vamos lá. Aqui, ó. O lapisinho que Samuel gosta que eu uso, tá? Ontem vocês viram, ele foi preso. Aí tá fazendo voto de Nazireu. E quem acompanhou a aula ontem viu que ele foi preso lá no templo. Ela foi as portas do templo fechadas e aqui ele está sendo preso, tá? E aí ele pede ao romano para falar, né? Aqui é Lashon HaIvrit, que é a língua hebraica. Lashon é língua, HaIvrit nós traduzimos a língua hebraica, tá? O Ivrit porque Ivrit vem de Ivri, hebreu, tá? Então a língua dos hebreus, ok? Certinho? Então, vamos lá. Atos 22, verso 1, a defesa de Paulo em Jerusalém. Versículo em português: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Aqui no hebraico, anashin, ahin, ve avot, shemuna, shimuna. Aqui tem um pontinho, faz o som do i. Shimuna, aqui ó, na. Lembra de Ana Berroa, que é uma canção hebraica? Ana Berroa. E por quê? Na é rogar, tá? Por isso que a Ana Berroa é uma canção de rogar, tá? Então, na é rogar, né? Então, aqui, ó. Anashin, ahim, ve avot. E aí você tem, na tradução, homens, irmãos e pais. Aqui, homens, irmãos e pais. Por quê? Né? Em hebraico, você tem aqui ahim, é irmãos, tá? No plural. Em hebraico, irmão é com o sufixo plural aqui, você tem irmãos, né? O yod men, aí fica ahim, ok? Ahim, irmãos. E aqui você tem uma conjunção vav e você tem avot, pais em hebraico. Ave no singular, avot, né? Tá no plural, então é pais, ok? É pais. Irmãos, aí começa como homens, irmãos e pais, tá? Homens no sentido geral, qualquer homem ali, tá? Aí você tem a palavra anashim, irmãos, ele tá pegando toda a nação ali. E pais, aqui, tá? Shimuna, ouve, rogo. Então ele tá falando, ouve-me, eu rogo. Anaki é rogar, ok? E aqui nós temos a palavra hit natsulit, minha defesa, apologia, tá? Então vamos lá. Etimologia e contexto. A palavra hit natsulut, hit, diferente do grego, o H tem som, tá? Quando você vê um H em grego, vai ser mudo, tá? Agios, por exemplo. Aqui não, aqui ri gutural.
Hitnatsulut, tá? Hitnatsulut vem da raiz Nun Tsade Lamed, que carrega a ideia de livrar-se ou justificar-se, tá? Paulo não está pedindo desculpas, ele está apresentando uma defesa formal, jurídica e teológica, tá? Então a minha defesa aqui, nele, é no sentido que ele está sendo julgado pela corte, pelo povo, então ele está trazendo uma defesa formal, tá? Que é jurídica e teológica, porque no meio do povo judeu, a religião e o jurídico é unido, tá ok? E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, eu botei em amarelinho para você ver, tá? E aqui, ó, Vayeri Kesha Me'an Ki Va Ha-Ivrit. Então, e quando me falaram, e quando ouviram falar-lhe em língua hebraica. Então aqui, ó, Ivrit tá aqui, até marquei aqui, Ha-Ivrit, que a Ivri é o hebreu, Ivrim, hebreus, Ivrit, língua hebraica, tá ok? Então, hebraico vem de Eber em hebraico, tá ok? Eu botei as principais transliterações aqui. Vamos lá. Balashon ha-ivrit, na língua hebraica. Na língua hebraica. Vayasti yu yoter. E fizeram ainda mais silêncio, quietude. Quando Paulo começou a falar em hebraico, aí eles pararam, porque para eles a língua hebraica é Lashon Kodesh, língua santa. Então eles estão vendo que ele está falando na língua santa. Etimologia e contexto. O termo Lashon significa literalmente língua ou idioma. O uso do hebraico aqui serve para identificar Paulo como um hebreu de hebreus, eliminando a suspeita de que ele fosse um judeu helenista, helenizado demais para respeitar a lei. Então, ele falava em grego? Falava, mas ele falava hebraico. Paulo respeita a lei. 3. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a inteireza da Torá de nossos pais, zeloso de Elohim, como todos vós os sois no dia de hoje. Em hebraico, ele não fala sou judeu, tá? Isso é por conta da tradução. Em hebraico aqui, o hebraico é sempre da direita para a esquerda, então é para cá, tá? Não é igual ao português. Em português você lê assim, ó, da esquerda para a direita. No hebraico é assim. Deu para entender? Então, se você analisar aqui tá Ani Ish Yehudi, traduzindo eu, homem judeu. Transliteração das partes principais. Ish Yehudi, homem judeu. Le Raglei Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Torati Avotenu, lei dos nossos pais. Kana le Elohim, zeloso por Elohim. Então veja só, ele está dizendo, eu, homem Yehudi, tá? Esse sou sempre vai ser por causa das traduções. No hebraico não se usa o verbo no texto assim. O verbo presente não é utilizado, tá? Quanto a mim, judeu. Então esse quanto a mim aqui, por conta da tradução também. Em hebraico, ani, pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Ish, homem. Homem judeu. Então, eu, homem judeu. Tradução literal que ele falou. Então, Paulo falou essa frase aqui, ó, que eu tô lendo para você, ele falou desse jeito que eu tô lendo. Eu, homem judeu. Tá ok? Então, ele tá dizendo, eu, homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, não nasceu em Jerusalém, mas foi criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Instruído conforme a inteireza da Torá. Então ele aprendeu tudo sobre a Torá, sobre o zelo da Torá, sobre a tradição oral, tá? Ele era zeloso para com Elohim. Então Paulo está se defendendo. Primeiro, ele é coisa que ele está dizendo para os judeus que estão ouvindo ele ali,
que ele é um judeu completo, tá? Ele é um judeu completo. Ele é judeu de judeu, ele é criado nas instruções da Torá, ele está falando em hebraico, ele é um Yehudi completo, tá ok? É isso que ele está defendendo aqui. Cana significa zeloso, mas também carrega a conotação de ardente ou ciumento. É a mesma raiz usada para descrever o Elohim zeloso, lá em Êxodo. Paulo está dizendo que sua paixão era a mesma que movia a turba ali presente. Ele tinha o mesmo zelo que o povo que estava ali acusando ele. Torá, o ensino ou instrução. Ao citar Gamaliel, o rabino mais respeitado da época, né, o Gamaliel, ele é neto de Hillel. Hillel, por que está puxando o L? Porque em hebraico puxa-se esse L, tá? No português ele é eu, né? Eu, mas não é eu, é El, tá? É Gamaliel. Esse rabino Gamaliel, ele é tipo rabino dos rabinos, ele é conhecido como o grande rabino, tá? Ele é acima de um rabino comum, tá? Por isso que ele usa Gamaliel dizendo, eu aprendi com o rabino dos rabinos. Para a elite judaica, Gamaliel não era só um rabino, ok? Então, ele é neto do fundador da escola, que era o Hillel. Hillel, havia duas escolas de rabinos, vamos falar aqui, duas escolas teológicas da época judaica, Hillel e Shammai. Então, esse Gamaliel, ele era neto desse fundador, então um homem demasiadamente respeitado em Jerusalém. Paulo está se defendendo com quem eu estudei. Ele está aqui colocando na mesa o diploma dele. Do que ele é especialista, com quem ele aprendeu, suas graduações. Paulo está colocando as graduações teológicas dele. E ele está mostrando para o povo que ele é judeu, que ele aprendeu a Torá, que ele foi zeloso, que ele não é um zero à esquerda ali, entende? Ele não é um grego que quer falar qualquer coisa. Eu conheço a Torá, eu falo hebraico, fui estudado com um dos maiores especialistas dessa cidade, né? Ele está colocando ali as suas características, suas qualidades, ele está expondo para os judeus. Eu sou uma pessoa que eu tenho um gabarito, eu tenho qualidades, eu tenho diplomas. Ele está mostrando as suas qualidades teológicas e suas origens de ensino, ok? Então, esse rabino era o mais respeitado da época. Paulo estabelece sua autoridade acadêmica e religiosa máxima. Então, veja que ele está demonstrando a sua autoridade acadêmica. Ele não é qualquer um. Academicamente falando, ele é o top dos top. Entende? É como se ele fosse fosse o cara mais respeitado na área teológica. Né? Um erudito, né? Um cara que sabe tudo de tudo, conhece as línguas, conhece os idiomas, conhece a tradição, fala os idiomas bíblicos. Então no português nós chamaríamos de o cara, né? Esse é o cara. 4. Perseguir este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Né? E veja que Haderer Hazot, este caminho, Ad Mavete, até a morte. Haderer, antes de ser chamado de cristianos, lá em Antioquia, aqui lá no início, quando eles foram chamados de cristianos em Antioquia, eu mostrei que isso era um apelido pejorativo que eles receberam do povo de Antioquia, que era um povo que gostava de colocar apelidos nas pessoas, e esse apelido, que era em tom de deboche, de sarcasmos, acabou pegando como um título. Mas antes eles eram chamados do caminho, por quê? Quando se fala em caminho na Torá, na perspectiva hebraica, é o estilo de vida, tá? O movimento era conhecido simplesmente como o caminho. No pensamento hebraico, religião não é apenas crença, é uma halahá, caminhada. Um modo de vida prático. Então Yeshua veio da halahá da Torá
para os seus discípulos. Yeshua veio ensinar um estilo de vida. Por isso que eles eram chamados de os do caminho. Ok? Isso tem que ficar muito claro aqui para nós. Yeshua não veio fundar outra religião. Ele veio ensinar o modo de servir a Deus. Fique claro isso aqui, frise isso aqui. Não se esqueça nunca disso. 5. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, recebendo cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém os que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Principais palavras aqui no texto hebraico: Hakohen Hagadol, o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes; Zekenim, anciãos presbíteros em grego; Yerushalayim é o nome da cidade. Kohen provém de uma raiz que sugere servir ou ministrar. Kohen, servir, ministrar, é aquele que servia no templo. Zekenim, literalmente barbados, referindo-se à maturidade e sabedoria necessárias para liderar o conselho Sanhedrin e Sinédrio. Paulo apela para registros oficiais que ainda podiam ser verificados. Barbados, homens de barba branca. Zekenim, vocês já viram aqui que essa palavra conota a ideia de homens barbudos, barbas brancas. 6. Então, Paulo, voltando aqui, Paulo está dizendo que ele tem comprovação que ele era perseguidor do povo, os do caminho. E ele ainda diz que o Kohen, o sacerdote que tem exercício, sabe disso, porque foi ele que deu as cartas para Paulo. Então, Paulo não é nenhum louco, ele sabe o que está falando, e a defesa dele tem registros meus das cartas que eu peguei com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Isso aqui é uma defesa jurídica. E aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Kahatsoti Hayon, ao meio-dia, metade do dia. Or Gadol ve Hazak, luz grande e forte. Lembra de Hazak? Venite Hazak? Hazak é força. Etimologia e contexto. A palavra Or é a mesma usada em Gênesis 1:3. No hebraico, a luz divina é frequentemente associada à revelação e à presença de Elohim, a Shekinah. Paulo enfatiza que era meio-dia, o momento em que o sol está mais forte, para mostrar que a luz que ele viu era sobrenaturalmente superior ao brilho solar. Então ele diz, ao meio-dia veio uma luz maior que o sol, então não era uma luz do sol. O sol já tem uma luz forte, não é, queridos? Mas está se referindo aqui, na verdade, a Shekinah, presença de Hashem. Versículo 7. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, em hebraico, aqui Shaul, Shaul, Lamar, tire de Feni, significa Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, Lama, Tirdefani. Por que me persegues? Etimologia. A repetição do nome Shaul indica um chamado íntimo e urgente, típico nas escrituras. Assim como Abraão, Abraão, Moisés, Moisés. A raiz de Tirdefani significa perseguir, caçar ou correr atrás. E eu respondi, quem és tu, Senhor? E disse-me, eu sou Yeshua Nazareno. Em hebraico, Yeshua respondeu. Aqui Paulo diz, Adoni, tá? Quem é, Senhor? Aqui é Adoni, tá? E eu respondi, quem é, Senhor, né? E ele responde, o nosso Mashiach responde. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Tem uma interrogação aqui, Quem és tu, Senhor? Que no final aqui, a interrogação aqui para você ver, aqui, quem és tu? Atá, aqui, Adoni. Adoni é meu Senhor, tá? Ele tá perguntando quem és tu. Aí Yeshua vai responder, eu botei em amarelinho para você ver, O que tá escrito aqui, velho? Anohi Yeshua Hanotsiri Asher
ata rodef. Mi ata Adoni. Quem és tu, meu Senhor? Yeshua Hanotsiri. Yeshua o Nazareno. Tá aqui, ó. Anohi Yeshua Hanatsiri. Então, Yeshua o Nazareno. Etimologia e contexto. Esse é o ponto crucial. Yeshua se identifica-se como Hanotsiri, o Nazareno. No hebraico, Notsiri vem de Netzer, que significa ramo ou renovo. Uma alusão messiânica à profecia de Yeshayahu 11, verso 1. Então, Paulo, quando cai aquela luz, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Aí Yeshua responde, Anohi Yeshua Hanotsiri. Eu sou Yeshua, o Nazareno. Veja que interessante, né? E Paulo está falando isso para o povo está assistindo agora ali, e Paulo está falando isso tudo ali, que Yeshua apareceu para ele. Verso 9, e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Transliteração principal, e temeram, vairau, temeram, ficaram com medo, kol ha-medaber, a voz de quem falava. Kol ha-medaber. O verbo yara expressa um temor reverencial ou pavor diante do divino, de Hashem. Eles viram fenômeno físico, mas não discerniram a comunicação espiritual, o kol, a voz, que era dirigida exclusivamente a Paulo. Tem uma interpretação, porque lá ele está falando em voz hebraica, e provavelmente só Paulo entendeu o idioma, tá? Kol também significa idioma. No sentido que a voz, eles não entenderam o que saía da boca de Yeshua. Paulo sim. Então disse eu, Paulo falou, disse para Yeshua, Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me, quando fala que Senhor é Yeshua. Yeshua disse para ele, o Senhor me disse-me, levanta-te e vai a Damasco, ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. O que farei? Vebo. Levanta-te e vai, entra. Etimologia e contexto. É um imperativo de ação imediata. A vida de Paulo muda de perseguidor, rodef, para alguém sobre ordens, ficad, comissionado, encarregado. 11. E como eu não via, ficou cego, por causa do resplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei em Damasco. Meotzinha or hahu, pelo poder, intensidade daquela luz. Biadi, pela minha mão. Etimologia e contexto. A palavra otsen refere-se a algo vasto, poderoso ou numeroso. Paulo usa esse termo para descrever que a luz não era apenas brilhante, mas tinha uma substância poderosa que subjugou sua visão física. O homem que saiu para prender outros, agora entra em Damasco sendo guiado pela mão. Deu tudo ao contrário, né? E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a Torá, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aqui, ó. Alpi ha-Torá. Aqui, ó. Torá, aqui, ó. Hanania, Ish, Hassid. Ananias, homem piedoso. Hassid é piedoso. Alpi ha-Torá. De acordo com a Torá, a lei. Shentov, bom nome, reputação. Era um homem de reputação. Seguia as leis. Etimologia e contexto. Hananiah significa Yahu foi gracioso. Hassid vem de Hesed, misericórdia, bondade. Um Hassid é alguém cuja vida é dedicada à prática de bondade e da Torá. Paulo ressalta isso para provar aos judeus que quem o recebeu foi um judeu observante e não um apóstata. Quem me recebeu foi um homem que seguia as leis, ao pi ha-Torá. Lembra de
Cornélio, ele também era um Hassid, tá? Ele era misericordioso e bondoso. Lembra no início do capítulo 10 de Atos? 13. Vindo ter comigo e pondo-se ao meu lado, disse-me: Shaul, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. Ele voltou a ver. Shaul, Ahi. Shaul, meu irmão. Ripacar, abra os olhos. Recobre a vista. Ripacar. Etimologia e contexto. O verbo pacar é usado especificamente para o ato de abrir os olhos ou ouvidos. É uma abertura que traz entendimento. Note que Ananias ou chama de Ahi, meu irmão, antes mesmo de Paulo ser batizado, reconhecendo a eleição de Elohim sobre ele. Porque Yeshua falou com ele é um vaso escolhido para mim. 14. E ele disse, no 14, o Elohim de nossos pais de antemão te escolheu para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Aquele justo é quem? Yeshua. Elohei Avotenu, Elohim de nossos pais. Et ha-tzadik, o justo, de Caios. Kol mipirif, a voz da sua boca. A tzadik, o justo. No pensamento judaico, o tzadik é aquele que é perfeitamente reto perante a Torá. Aplicar esse título a Yeshua diante da multidão era uma afirmação messiânica direta. Hatson, vontade ou prazer. Paulo foi escolhido para conhecer o querer profundo de Elohim. Paulo está dizendo que Ananias disse para ele que ele ia ver o justo. Queria conhecer o justo. Yeshua. 15. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então Paulo está dizendo aqui que Ananias foi usado por Deus para dizer que ele seria testemunha. Tirie lo le ed. Tirie lo le ed. Serás para ele por testemunha. Al kol ha-adam. Para todo homem, para toda a humanidade. Adam é humano. Etimologia e contexto. Ed, testemunha. No hebraico bíblico, o testemunho é um pilar jurídico. Paulo não deveria apenas pregar teorias, mas relatar fatos que ele mesmo presenciou. Ha'ita, ve chamata, viste e ouviste. Ha'ita ve chamata. 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Ok? Então, aqui, ó. Conve hitabel. Levanta-te e ser imerso, imergido, batizado. Ve hitra hetz me ataierra. Lava-te dos teus pecados. Bikroaha, bishmo, ao invocar o nome dele. Então tinha que invocar o nome de Yeshua para receber o perdão dos pecados. Bikroaha, bishmo. Ritabel, vem da raiz, pra você entender, o tet, bet, lamet, Tevilá, que refere-se à imersão ritual judaica para purificação, o mikver. Ananias usa um conceito familiar aos judeus para explicar o batismo, ok? Hataerra, seus pecados. A raiz é o het, tav e o adef. Significa errar o alvo. O batismo aqui é apresentado como a lavagem ritual definitiva dessa falha. Ele vai ser perdoado e purificado desse pecado que ele cometeu. 17. Aconteceu o quê? Voltando eu para Jerusalém, quando orava no Beit, no templo, fui arrebatado para fora de mim. Mitpalel ba
Eichal, orando no templo, santuário. Betardemá, em um transe, sono profundo, êxtase. El-Hal, refere-se especificamente ao edifício do templo. Ao dizer que estava orando lá, Paulo reforça a sua devoção ao lugar sagrado dos Yehudim. Tardemar é a mesma palavra usada para o profundo sono que caiu sobre Adão ou Abrão. Indica um estado onde os sentidos físicos são suspensos para uma revelação divina. Eu já caí num sono desse também, amém? Ficar no sono, tem um sonho, uma visão, ok? 18. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai logo de Jerusalém. Dá-te pressa e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Maher ve-tse, apressa-te e sai. Edut-se-ra, teu testemunho. Etimologia e contexto. Yeshua avisa a Paulo sobre a dureza de coração em Jerusalém. A palavra edut é fundamental. Ela não é apenas um discurso, mas uma evidência legal apresentada diante de um tribunal ou do povo. O povo não ia aceitar as evidências que Paulo ia apresentar. Yeshua está falando para ele. 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Que Nizioti, a raiz, a singular é Knesset. Knesset, Kneziot, plural, sinagogas. Hama, Aminim, Bar, os que creem em ti. Kneziot, plural de Knesset, o lugar da reunião. Paulo admite que seu passado como perseguidor era de conhecimento público, o que, na cabeça dele, de Paulo, tornaria seu testemunho mais impactante para os Yehudim. Ma'aminim vem da raiz Alf Men Nun, Amen, fé, emuná. Aqueles que confiam e permanecem firmes em Yeshua. 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. Eu consentia na sua morte e guardava as vestes do que os que o desviveram ele. Dan, Estepanos. Dan é sangue, tá? O sangue de Estevão, Estepanos. Maskin, concordando, consentindo. Bigdei Orgav, as roupas daqueles que desviveram ele. É por causa da plataforma, então é bom evitar essas pronúncias. Etimologia e contexto. Paulo usa o termo dam, sangue em hebraico, para evocar a gravidade do pecado de desvivência. Ele se coloca como cúmplice direto, usando o verbo maskin, que implica um acordo de vontade e mente. Ele não foi apenas um espectador, ele foi parte da decisão. Paulo está dizendo: eu concordei, eu tive um acordo nesse negócio, eu contribuí para a desvivência de Estevão. E disse-me, vai, porque hei de te... E disse-me, vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. Lechá, vai, el hagoim, rehokim, aos povos, gentios distantes. Eslahahar, te enviarei. Goim, originalmente significa apenas nações, mas no contexto judaico refere-se especificamente aos não-judeus. Eslahahar vem da raiz Shilamd Het, a mesma de Shaliach, apóstolo, enviado. Aqui Yeshua define formalmente o apostolado de Paulo. Para a multidão, a ideia de que o Mashiach, Messias, daria prioridade aos gentios é considerada uma blasfêmia insuportável. Paulo está dizendo que Yeshua está dizendo: eu vou te levar aos gentios. Porque o povo não quer, né? 22.
E ouviram-no até esta palavra, até ele falar que Yeshua ia levar ele para os gentios. Levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Adi hadavar ha'azé, até esta palavra. Hazer me'al ha'aretz, tira, remove da face da terra. Lo raui she'ir yer, não é digno, apropriado que viva, disseram os judeus. Etimologia e contexto. A expressão adhadavar hazer marca o limite da paciência e da multidão. Marca o limite da paciência da multidão. O termo hazer é um imperativo forte para remover algo impuro, tá? É um imperativo forte para remover algo impuro ou ofensivo. Para eles, Paulo tornou-se anátema ao sugerir a inclusão dos gentios no mesmo nível de privilégio espiritual dos Yehudim. Então, para os judeus, Paulo virou um amaldiçoado. 23. E clamando eles, e sacudindo as vestes, lançando o pó ao ar. Tsoakin, gritando, clamando. Mashilihin et bigdeihen, arremessando, sacudindo suas roupas. Zorkin afar, aprar. Zorkin aprar. Aprar, ou afar, pó ou poeira, lançar pó ao ar e sacudir as vestes eram sinais externos de profundo horror, luto ou indignação religiosa, zelo extremo. Eles estavam purificando-se da contaminação das palavras de Paulo. Eles achavam que Paulo estava contaminando eles com as palavras que Paulo acabara de dizer. E aqui, veja que muda o idioma. Por que, Felipe? Porque até aqui é tudo em hebraico. Daqui para frente, volta o grego, tá? Por que volta o grego? Porque Paulo não está mais falando com os judeus. 24. O tribuno mandou que levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoite, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Ho Kiliarros, o tribuno, comandante de 1000 homens. Mas Tikhin, porque essa letra aqui é meio difícil. Anetazestai, examinar, interrogar com açoite. A minha área não é grega, tá, gente? Eu sei hebraico, amém? Aqui te arranha. Kiliarros, composto por Hilioi, 1000 arros, líder, era o comandante da corte romana na fortaleza Antônia. Anetazestai significa investigar minuciosamente. No contexto romano, o exame de estrangeiros ou escravos envolvia quase sempre tortura para garantir que a verdade fosse dita. O mastix era o chicote terrível usado para esse fim. Então queriam torturar ele para ele falar a verdade. Veja só, né? E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. Paulo está falando agora em grego. É-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Recatontaron, centurião, líder de 100. Antiropon, Romaion, homem romano, cidadão romano. Acatacriton, sem condenação, não julgado. Acatacriton, DA, prefixo de negação, não. Catacrino, condenar. Paulo usa o termo técnico jurídico pela lex Pórcia. Um cidadão romano não poderia ser punido sem um processo legal formal. Extin,
Extin significa é lícito ou é permitido por lei. Paulo não implora, ele questiona a legalidade do ato, colocando o centurião em uma posição perigosa. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Timelis poien. O que pretendes fazer? Rogar antropos, outos, Romaios estin. Pois este homem é romano, antropos, outos, Romaios estin. Etimologia: o susto do centurião é evidente. Punir indevidamente um cidadão romano poderia custar a carreira ou até a vida do oficial responsável. A pergunta melis, poiem, é um alerta urgente. Não podia açoitar ele sem saber o que houve, né? E vindo o tribuno, disse-lhe, o tribuno chegou até Paulo e disse para ele: diz-me, és tu romano? E Paulo disse: sim, legmoi, diz-me, si Romaios ei, tu és romano? Nai, sim. Então a pergunta foi: legmoi, diz-me, si Romaios ei, tu és romano? Nai. Paulo disse sim. Etimologia e contexto. O tribuno fica incrédulo. Paulo tinha a aparência de um judeu comum e acabara de falar em dialeto hebraico aramaico. A resposta de Paulo é curta e definitiva. Nai quer dizer sim, em grego. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esta cidadania. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Poloi kefalaion. Grande soma de dinheiro capital. Tem politeian, cidadania, direito de cidadão. Ego, eu, de, kai, genemai. Mas eu de fato nasci assim. Ego em grego é eu, ok? Mas eu de fato nasci assim, né? Então, ego de kai, gegenemai. Então, ego de kai, gegenemai. Mas eu de fato nasci assim. Politean. Refere-se aos direitos, privilégios, responsabilidade de um cidadão. Na época de Cláudio, a cidadania era frequentemente vendida por altos valores por funcionários corruptos. Paulo ganha de nascimento. Do verbo geinão, nascer, Paulo afirma que sua cidadania é superior à do tribuno, pois é hereditária, o que implicava que sua família já possuía status há décadas. Então a família de Paulo é uma família importante da Cilícia. Tá vendo? Ok? São romanos e são judeus. Então, são classe alta da sociedade da época, né? Seriam os artistas da época. A família de Paulo era conhecida em Tarso, né? O termo romano e a convocação do Sinédrio. O termo romano e a convocação do Sanhedrin. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar com chicote. Até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ajuntado. E aqui imediatamente, pois se afastaram em grego. Teve medo, ficou aterrorizado, tendo o algemado atado, né? Dedecos. Efobete vem de phobos. Não foi apenas um receio leve. O tribuno percebeu que havia cometido um crime federal. O simples ato de atar um cidadão romano para fins de açoite era uma violação grave da Lex Julia.
apestesan, indica uma retirada rápida. Os soldados que iam aplicar o açoite recuaram no momento em que a palavra romano foi confirmada. 30. E no dia seguinte, querendo saber com certeza a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões. Mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. As falhas, a certeza, a verdade dos fatos, os arquieres, os principais sacerdotes, Sunedrion, todo o sinédrio, conselho. As falhas significa algo que não pode cair, firme, seguro, não pode cair algo firme. O tribuno estava confuso, Paulo falava hebraico com a turba, grego com ele e possuía cidadania romana. Não está entendendo nada. Ele precisava de uma base legal sólida, as falhas, para seu relatório ao governador. Sunedrion, junto, edra, assento, é a assembleia sentada. O tribuno, representando Roma, usa sua autoridade para convocar a Suprema Corte Judaica para resolver uma questão que ele, como pagão, não conseguia decifrar. Não entendeu é nada. Para terminar, o que a tradução esconde? Vamos terminar. O choque de status. Quando Paulo fala em grego com o tribuno, capítulo 21, depois vira-se para a multidão em hebraico, capítulo 22, ele demonstra uma biculturalidade explosiva. A tradução não consegue transmitir o alívio e o silêncio repentino da multidão ao ouvir a língua sagrada, o Lashon Kodesh, o Ivrite. Para os judeus, o grego era a língua grega era a língua da opressão. O hebraico era a língua da aliança. A halahá, o caminho. Quando Paulo diz que perseguiu este caminho, a tradução soa como um termo poético. No original, haderer, o caminho, é um termo jurídico-religioso. Ele estava dizendo que o cristianismo não era uma nova religião, mas a interpretação correta da caminhada judaica. Paulo não está dizendo que fez uma nova religião. Ele está dizendo que essa é a halahá judaica correta. Isso fala muito, tá? Não há nova religião. E o que existe com Yeshua é uma nova halahá. É a halahá correta da Torá, de como seguir a Deus, de como viver para o eterno. Não existe nova religião. Nova religião vem com Roma, apostatada, Babilônia. Peso jurídico da cidadania. No grego, o termo akatakriton, sem condenação, é um botão de pânico legal. É um botão de pânico legal. A tradução sem ser condenado parece uma injustiça comum, mas no sistema romano, açoitar um cidadão romano sem julgamento era um crime contra a majestade de Roma, punível com a morte do oficial responsável. Não é um crime qualquer, é um crime capital. É brabo isso aí, tá? Então quando o texto fala ali que ele cometeu um erro, não é um errinho, é um grande erro. Resumo do capítulo 22, a defesa sob custódia. O capítulo pode ser dividido em 3 atos principais. 1. O elo com o judaísmo. Paulo inicia seu discurso em hebraico nas escadarias da fortaleza Antônia. Ele estabelece suas credenciais, judeu puro, nascido em Tarso, mas educado em Jerusalém pelo rabino Gamaliel, o grande rabino. Ele prova que seu zelo era tão extremo que ele mesmo caçava os seguidores de Yeshua. 2. O relato da metamorfose. Ele narra a sua conversão, a luz cegante ao meio-dia no caminho de Damasco, o diálogo com Yeshua Hanotsiri, o Nazareno, a cura através de Ananias, um judeu piedoso segundo a lei, um Hasside, né? Detalhe importante para não ofender a plateia. O clímax menciona a visão no templo onde Elohim ordena que ele vá aos gentios, aqui que a multidão explode em fúria, pois não aceitavam que a salvação fosse estendida às nações sem a circuncisão. Os judeus queriam que todos se circuncidassem. Então o mundo todo ia ser judeu, né?
E não é isso que Deus quer. O trunfo da cidadania. O tribuno romano, sem entender o motivo do tumulto, já que Paulo falava hebraico, ordena que ele seja interrogado sob açoite. Quando está prestes a ser atingido, Paulo revela: eu sou cidadão romano de nascimento. O pavor toma conta dos soldados. O capítulo termina com o tribuno, agora cauteloso, convocando o Sanhedrin e o Sinédrio para entender formalmente a acusação. E mais ou menos isso que aconteceu naquele dia. Essa ilustração remete ali na Shimul Achin Ve'avod. Então, varões, né? Irmãos e pais, ouve, né? Aqui, ó, Shimnun. Na verdade, aqui, a tradução aqui tem que pegar lá, ó. Aqui, ó. O hebraico aqui. Tá? É só uma ilustração, né? Que Shimuná, né? Shimuná ouve-me, rogo, né? Na verdade, esse ele tá rogando, né? Para ouvir, né? Varões, irmãos, pais, ouve agora a minha defesa. Essa seria a tradução comum, né? A tradução comum, mas não é exatamente, né? Shimuná o Shemu, ou Shimuná, porque esse men tá com esse aqui, ó, aqui nós temos a letra Shin, não sei se você tá vendo, ó. Shimeuna. Porque aqui esse men aqui, ele tem dois pontinhos aqui que faz o som do E breve, né? E breve. Aqui, ó, I, E, U. Então você tem o som do Shin aqui, né? Shi, Shi de SH, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Então você tem Shi, Me, U, né? Porque se não tivesse esse Ain aqui, ó, aí eu podia colocar Shimu, né? Então, aí como tem esse... Veja que o pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui tá mudando o som. Shimu, se não tivesse essa letra aqui, ó, tá? Então a gente pode ler Shimeuna. Aqui, ó, Shimeuna. E aqui esse Vav aqui faz o som de U. Shimeu. Shimeuna. Shimeuna é ouça-me, por favor. Amém? Então aqui a gente termina a live de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Depois volta o grego, como que eu falei ali. Observou que depois ele volta a falar com o centurião, com os romanos, e aí ele já não fala em hebraico, ele já fala em grego. Então o Atos, ele tem hebraico, ele tem grego. Então você tem que entender que eu estou falando. Você tem uma tradução na mão, mas o que está rolando ali por detrás dos escritos, né? Enfim. Paulo era da tribo de Benjamim. Assim? E o que muda? O que muda que ele era da tribo de Benjamim? Se ele era... O nome dele era Saul, Shaul. Ele quando fala, ele diz que é da tribo de Benjamim lá no início. Sim, ele é da tribo de Benjamim, mas é judeu. Porque judeu tem duas conotações, né, já nessa época. Lá antes do cativeiro babilônico, judeu era tribo de Judá. Quando se fala judeu sendo da tribo de Benjamim, ele quer dizer que ele é israelita e também ele é um homem que tem aliança da circuncisão, que tem o templo de Jerusalém como lugar do culto. O que falta para as pessoas entenderem é contextualizar. Quando se fala judeu hoje,
tá falando em um sentido não como na época antes do cativeiro. Então, por exemplo, você chamar alguém de israelita, você está falando que ele é de alguma tribo. Filho de Jacó, você é descendente de Jacó. Quando você fala judeu, depende de quando está falando. Por quê? A palavra judeu pode se referir à tribo de Judá, mas se pode estar se referindo a alguém que foi circuncidado, segue as leis de Deus. Por isso que ele fala que ele é da tribo de Benjamim, judeu de judeu. Porque a linguagem ali, judeu, é alguém que é circuncidado, alguém que vai ao templo, alguém que segue as leis. Ele não está falando quando ele é judeu que ele é da tribo de Judá, irmão. Porque ele já falou que é da tribo de Benjamim. Quando ele fala que é judeu, ele está se referindo ao status de circuncidado, praticante da lei, criado aos pés de Gamaliel, e é isso que ele está se referindo. Porque judeu não apenas se refere à tribo, se refere ao culto a Deus. Amém? Isso com o tempo que passou a conotar isso. Tá bom? Então, Trindade eu tenho no canal aqui já eu tô numa aula sequencial aqui, então não tem como aqui misturar Trindade com isso, tá? Eu tô terminando o livro de Atos, amanhã eu vou pro capítulo 23 até chegar ao 28, né? A qual que vai 28 que a gente vai terminar no 28. Então, tem no meu canal aí vídeos, tá bom? A única coisa que eu posso falar para Clemilda, Trindade é uma doutrina católica, tá bom? Tá ok? É só isso que eu posso dizer. Eu não creio em Trindade, a Bíblia é monoteísta, tá bom? Só isso que eu devo dizer para a irmã, tá bom? No topo do nosso canal aqui tem o nosso e-mail para falar conosco, mandar uma mensagem e também a maneira de honrar o trabalho, amém? Renato Barcelos, Edilberto Agostinho, Alceu, Tatiane, Graça Nunes, Rosângela Cardoso, amém, que o Eterno abençoe e ajude, Júlio César, Lone Dias, Severina, Justa Saúde, Jimmy, Paulo era romano, é questões de credenciais, é só um título, tá? É a mesma coisa que você ganhar cidadania portuguesa, americana. Você vai para um país e vai lá e... Só que nessa época tinha que pagar caro, entendeu? É status, entende? Não é... Ele era romano não no sentido pejorativo, era romano no sentido de status, tá? Paulo era romano, tá? Amém? Um abraço, que o Eterno te abençoe. Que o Eterno abençoe Gonzaga Oliveira. Tá bom? O Eterno venha abençoar todos vocês, em nome de Yeshua. Amanhã estamos aqui com o capítulo. Eu estou fazendo um capítulo por dia, porque senão fica muito grande. Fica exaustivo para mim falar muito. Eu falo 2h30 por dia. Então é todo dia, tá? Então eu tenho que conservar para falar mais amanhã. Tá bom? Só que amanhã eu vou dar a pausa aqui, que nós temos a Paraxá lá no Telegram, ok? E como o Shabat começou no pôr do sol, amanhã a gente faz lá com a congregação no Telegram, a gente não faz aqui. Então eu volto no domingo, amanhã é domingo, né? Então eu volto na segunda. Amanhã eu dou uma pausa aqui. Eu dou pausa aqui, mas lá a gente continua, amém? Um forte abraço a todos. Hashem abençoe a vida de vocês. Todos sejam abençoados. Um beijo pro Pete, pra Rosane, pra Cássia e pro Pete de novo. E um abraço para todos os nossos amigos aí que estão conosco. Amém? Saúde para todos. Hashem os abençoe. Abishem Yeshua HaMashiach. Amém.